Bom, boa tarde a todas e todos. Agradeço pela presença. Estamos começando mais uma capacitação coletiva do PEX, Núcleo de São Paulo e Vale do Paraíba. Mas, como boa parte do nosso público sabe, mas apenas para garantir, o PEX é um programa que busca qualificar as empresas de todos os portes, mas com foco em pequenas e médias para exportação, tanto para iniciar operações de exportação quanto para ampliá-las e ampliar a sua qualidade. A nossa capacitação de hoje terá como foco o financiamento das exportações, os mecanismos de financiamento das exportações, e para essa finalidade nós teremos aqui a presença do Adriano Katz e também do Marcos, esqueci o seu sobrenome, desculpe. É Marcos Vinícius Alves. Marcos Alves, perfeito. Então, obrigado. Então, teremos a presença desses dois palestrantes do BNDES, que gentilmente concordaram em compartilhar conosco as iniciativas que essa instituição tem que promovem financiamento e exportação. E sem mais delongas, agradeço a presença de todos os empresários, todos os membros do PEX e dos nossos palestrantes, e vou passar a palavra para eles. Comecemos aqui, e só lembrando, em geral, nós abrimos para perguntas no final, então conforme forem surgindo perguntas, fiquem à vontade para fazê-las no chat, e aí depois nós concentramos elas num diálogo ao final, tá ok? Obrigado. Marcos, Adriano, a palavra é sua. Adriano, você quer começar a apresentação? Depois eu se apresentar, depois eu me apresento e já começa a Claro, bom. Primeiro, então, muito boa tarde. Meu nome é Adriano Katz. É uma grande satisfação estar aqui com mais um núcleo do PEX, podendo apresentar as nossas linhas de financiamento. Nós preparamos aqui uma apresentação, o Marcos, meu colega, e eu, que ela se divide em duas partes e a intenção é apresentar tanto as linhas voltadas à exportação propriamente dita, como de uma maneira um pouco mais ampla, as linhas do banco que possibilitam a capacitação para exportar. Então, eu sei que aqui tem empresas e pessoas que estão fundando novas empresas e Está sem som, está no mudo, acredito eu. Adriano, não estou ouvindo aqui. Acho que o Adriano, ele caiu? Isso. Eu acredito que caiu, sim, viu? Eu achei que eu que tinha caído. Não, acho que foi ele que caiu. Acontece. Bom, então, ele voltou aí, eu acho. Não. Voltou. Adriano, acho que você caiu, né? Pois é, eu percebi, até perguntei se eu me escutar, mas não tive resposta. Então, onde parou? Desculpa, Marcos. Bom, você ainda estava falando que a gente dividiu a apresentação em duas partes, né? Isso. Bom, então, primeiro, desculpas, né? São essas questões aí de conexão com a internet. Mas, como eu ia dizendo, a gente preparou uma apresentação dividida em duas partes, e a ideia é apresentar tanto as linhas voltadas à exportação propriamente dita, quanto as linhas de uma maneira mais ampla para a qualificação para que as empresas possam vir a exportar ou possam aumentar as suas exportações. Então, dessa maneira, o Marcos, meu colega Marcos Alves, vai começar a apresentação falando um pouco desse relacionamento com o BNDES de uma maneira geral, mas sempre lembrando que é muito importante essa sistemática, ela vale também para a área de exportação
Eu vou, então, tratar um pouco mais a fundo ao final ao final da apresentação. Marcos, é com você. Então, vou seguir. Bom, boa tarde para todos. Primeiro, agradeço muito, é a minha primeira vez que participo de um evento da PX, né? Fiquei muito feliz com o convite, né? E com o convite do Adriano também, que me deu esse espaço para falar um pouquinho das linhas gerais do banco. Deixa eu primeiro contar um pouquinho do meu histórico do banco. Eu tenho 19 anos de BNDES, né? Desses 19, 16 anos foram nos setores trabalhando com operações diretas, que eu vou explicar daqui a pouco. E depois eu trabalhei nas operações indiretas, automáticas, que a gente está chamando de BNDES digital, e que é responsável por 99% das operações do banco, né? Então, a apresentação que eu vou fazer, ela dá uma visão geral do BNDES e ela trata até de alguns aspectos importantes relacionados a crédito, antes de entrar propriamente falando de produtos. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, essa apresentação com vocês. A gente fez um teste, vamos ver se funciona. Vocês me digam se estão vendo aí. Eu estou vendo. Estamos vendo. Está vendo? Tá? Bom, eu botei agora no modo de exibição. E vou começar a passar as telas, você me fala se está tudo funcionando. Tudo funcionando bem. Está ótimo. Então, bom, de forma didática, né? Assim, para todo mundo, vamos botar todo mundo na mesma página aqui falando de BNDES, né? Existe muita confusão sobre a forma que o BNDES, de que formas o BNDES pode apoiar as empresas, né? Então, primeiro é preciso fazer uma grande divisão, que a gente chama de operações diretas e operações indiretas. O BNDES, como todo mundo sabe aqui, ele não é um banco de varejo, a gente não tem agência, né? Então, somos um prédio no Rio de Janeiro, com representações em Recife, Brasília e São Paulo. Então, a maior parte das operações do banco, elas não são feitas diretamente, elas são feitas através de agentes financeiros parceiros. E o BNDES tem por volta de 60 parceiros, né? Esses parceiros, eles podem ser bancos comerciais, públicos ou privados, bancos de desenvolvimento, agências de fomento, as cooperativas de crédito e bancos de montadoras. E a gente apoia desde das MEIs, os produtores rurais, micro, pequenas e médias empresas, até as grandes empresas, né? E o BNDES ficou conhecido mais pelo apoio às grandes empresas, né? Mas o que pouca gente sabe é que 99% das operações do banco elas são feitas com micro, pequenas e médias empresas, né? E aí, como a gente chega nessas empresas? Aí é o grande recorte, né? Com o BNDES, ele não é... somos 2.600 funcionários para atender todo o Brasil, né? Então, o BNDES só faz diretamente aquelas operações de maior porte. E qual é o corte, né? O corte são financiamentos acima de 20 milhões de reais podem ser feitos diretamente no BNDES. Como funciona isso? Você vai apresentar, né, o seu pleito diretamente ao BNDES, que vai ser avaliado por uma equipe interna do banco. E se esse financiamento for abaixo de 20 milhões, ele obrigatoriamente tem que ser feito através desses parceiros que eu falei. Lembrando que você pode optar de fazer uma operação através de parceiro em operações de até 150 milhões. Tá? Então, existe uma fase entre 20 e 150, que é uma opção da empresa, qual a forma que ela vai acessar o BNDES. Dessa forma, com esse tipo de atuação direta, o BNDES atinge 97% dos municípios do país. Isso é 5.380 municípios registraram aí nos últimos 5 anos operação com o BNDES. E aí, antes de entrar propriamente, né, falar um pouquinho dos nossos produtos, das nossas soluções, a gente que tem bastante experiência com crédito, né, a gente resolveu trazer aqui algumas dicas que a gente considera de uma forma bem simples, né, esse tema ele
ele pode ser bem mais explorado, mas algumas dicas importantes antes de qualquer empresa pensar em procurar um crédito, né? Primeiro, vocês, quem mais conhece a empresa são vocês, empresários, né? Vocês conhecem a empresa de vocês como ninguém conhece, né? Nós que trabalhamos em bancos, a gente vai tentar, por meio de vocês, conhecer isso. E qual a melhor forma da gente ter acesso a essas informações? Além dos demonstrativos financeiros, é a apresentação de um plano de negócios. É o plano que está na cabeça de vocês. O que é isso, né? Quando você vai a um banco, né? Assim, que nós, bancos, né? Aqui eu estou falando não só BNDES, quanto qualquer banco comercial, a gente precisa saber o objetivo do financiamento. Não só a gente, como esse objetivo tem que estar muito claro para a empresa, porque dependendo do objetivo, existem grupos de produtos específicos. Outra coisa importante, né, é o montante do valor que você precisa. E você precisa desse montante, um investimento de quanto tempo? Né? Qual o seu escopo? Né? E quando e como poderá pagar? Eu não botei aqui, mas existem algumas confusões, né? A gente que está muito tempo no crédito, que a gente vê que por exemplo, na área direta, muitas vezes a empresa vinha pedir um investimento que a gente chegava à conclusão que aquela empresa ou não tinha condições, né, ou o risco daquele investimento era muito alto, né? E a empresa falava, mas eu tenho garantia. Então, a primeira coisa, a garantia é a última coisa que o banco vai ver ou que o banco deveria ver, né? Por quê? A garantia é aquilo que o banco não quer acionar. Então, a primeira coisa que a gente vê é a viabilidade do financiamento, e sempre viabilidade e risco, né? E uma vez passado por essa etapa, vai se negociar a garantia. E aí, eu já adianto aqui que o BNDES, nas operações diretas, ele é que avalia a garantia, e nas operações indiretas, feitas através dos parceiros, o BNDES não tem nenhum tipo ele não intervém nessa decisão de que garantia vai ser exigida. Para o BNDES, ele faz até uma operação sem garantias. Por que isso? Porque, na verdade, o risco que o BNDES está tomando não é o risco do cliente, mas é o risco do agente repassador. Essas informações são importantes porque uma das coisas que nós que estamos na ponta, né, lidando assim, com os clientes que a gente vê, é que muitas vezes o cliente vai ao banco e ele sai de lá, ele procura o gerente e fala que é uma linha do BNDES. E o gerente fala, olha, o BNDES não está trabalhando, a gente não tem essa linha do BNDES, temos essa outra linha para você. Então, a primeira coisa é, quando você vai no banco procurar um produto BNDES, a melhor coisa é você estar empoderado com informações de que linha você vai querer, quais são os custos daquela linha, quais são os prazos que aquela linha oferece, e são assuntos que a gente vai tratar aqui, tá? Em grandes blocos. Bom, e aí... Desculpa o barulho externo aqui, não sei se vocês estão ouvindo, aqui está um pouco barulhento. Bom, e aí, para atuar melhor através dos agentes financeiros, o BNDES vem fazendo uma série de ações nos últimos anos. É o que a gente está chamando de BNDES Banco Digital. A gente via muita reclamação, por exemplo, do tempo que o BNDES levava na análise. Muita gente falando assim, não faz isso pelo BNDES não, que demora muito. A gente faz isso rapidamente aqui no nosso banco. Então, o BNDES criou, há alguns anos atrás, o BNDES Online. O que vem a ser o BNDES Online? Agora, todas as operações, ou praticamente todas as operações indiretas que chegam no banco, elas não têm mais a análise de um analista do banco. É tudo feito automaticamente, e aquilo que podia levar alguns dias é feito em poucos segundos. Outra frente importante é o que a gente chama canal MPME, e que tem acoplado a ele a nossa atuação com fintechs, que eu explico agora. O que é esse canal MPME? Na verdade, a vida da empresa não é fácil, né? Você sabe que você está precisando de dinheiro para o giro ou para o investimento, só que você não sabe, né, onde você vai conseguir isso. Você não sabe o nome do produto do BNDES, da linha que você tem que procurar, né? Então, a primeira coisa que foi pensada nesse canal MPME é ele facilitar para a empresa
chegar ao produto que ela precisa, a solução de crédito que ela precisa. Então, nesse canal de PME, você não precisa saber de antemão que você vai precisar do BNDES crédito pequena empresa. Não. Você vai lá, você vai se logar, esse sistema está conectado aí a vários sites da Receita, diversas bases de dados. Quando você botar seu CNPJ, ela já vai fazer uma série de verificações, já vai saber onde a empresa está, né? O porte da empresa, e você vai colocar a sua necessidade. Para que você precisa daquele dinheiro? É para um giro, para um investimento, para comprar uma máquina? Diante disso, esse sistema ele já tem uma série de filtros, ele tem também um sistema de inteligência artificial que ele vai trazer para você quais são as linhas para o seu porte de empresa, para a sua localização, e quais são os agentes, dentro daqueles 60 que eu falei, que tem apetite a fazer essa operação. Falar na salinha? Acho que tem um áudio. Quais são os agentes que estão aptos, né? Que têm, na verdade, apetite a risco de fazer essa operação. E no passo seguinte, ele até, se você tiver interesse, ele encaminha o seu pleito para esse agente. Tá? A partir daí, atualmente, o BNDES não consegue mais acompanhar esse pedido, né? Ele vai para o agente, a gente sabe se a gente recebeu ou não. Mas, a partir daí, é o agente que vai entrar em contato com a empresa. Além disso, foi pensado, foram acoplados a esse hub que a gente chama, né? Esse marketplace digital, parceiros ligados à questão de educação financeira e ferramentas de gestão. Então, que parceiros são esses, né? Os primeiros que foram acoplados foram as fintechs de gestão financeira, né? São fintechs, né, que, tendo a empresa conseguido uma opção, né, de encaminhar seu pedido de crédito ou não, ela oferece, né, claro que de acordo aí do cliente, né, ela oferece, se você tiver interesse, né, alguém dessa fintech de gestão vai entrar em contato, né, porque eles têm diversas ferramentas de gestão, né, de softwares que ajudam a empresa, às vezes até que não conseguiu o financiamento nesse primeiro momento, melhorar a sua gestão de forma que, numa próxima tentativa, né, tenha sucesso. E, por último, o que a gente fez foi acoplar também fintechs de crédito. Isso é, essas fintechs, né, às vezes, por exemplo, você preencheu lá todos os seus, tudo que você deseja o produto que você quer, a sua região, e não apareceu nenhum agente querendo operar com o seu porte de empresa naquela região. Então, o sistema, né, ele está lá, existem várias aí fintechs de crédito, né, que vão ser oferecidas, né, onde ela já, no primeiro momento, ela já pode até falar quais são as taxas que ela cobra, né, ela já pode ter uma prévia, né, aprovação. Claro que aí depois toda a documentação vai ter que ser enviada, né. Então, isso tudo possibilitou que a gente não tenha, quer dizer, qual é o sucesso nosso nesse canal em PME? Né? A gente, como Banco de Desenvolvimento, o sucesso não é a gente conseguir, que o cliente contrate o nosso produto. Na verdade, o sucesso do BNDES é a empresa ter a sua necessidade de crédito satisfeita. E outros parceiros que a gente tem nesse canal, além das fintechs que eu falei, a gente tem o Sebrae lá dentro, né? Você pode optar por, se você estiver de acordo, o Sebrae pode entrar em contato para oferecer uma consultoria, né? A gente tem o portal do empreendedor, do próprio governo federal. E a gente também tem lá, para a indústria, né? Segmento de indústria, tem lá a CNI com o seu núcleo de acesso a crédito, né? Que também, caso a empresa manifeste vontade, né? A CNI tem grupos, né, em todos os estados do Brasil, né? Que entram em contato com a empresa, né? Para ajudar a empresa a montar o seu projeto. Bom, dito isso, agora a gente vai começar a falar do produto, né? E quando a gente fala aqui dos produtos, primeiro tem que falar assim que o BNDES ele está em todos os ramos de negócio. Ele está no agronegócio, onde ele apoia desde da agricultura familiar, através do Pronaf, né? Como na agricultura empresarial. O comércio e serviço é onde tem a maior parte das operações de crédito, né? É o setor dominante, né? A indústria também, que apoia todos os portos, aí a gente apoia também os fabricantes e distribuidores, né? E também os entes públicos, né? E existem soluções para cada grupo
de necessidade, né? A gente tem lá um produto específico para aquisição de máquinas e equipamentos, outros para projetos de investimentos, programas agrícolas, o capital de giro para suprir necessidades do dia a dia. Então, eu vou começar a falar um pouquinho mais desses produtos. Mas antes, assim, bem rapidamente, só para todo mundo ficar na mesma página, eu vou falar de algumas coisas aqui de taxas de juros, custos. Então, assim, para todo mundo, assim, eu sei que isso é bem conhecido, mas só para a gente, todo mundo recordar, né? Quando a gente fala de taxa de juros, a gente está falando da soma, né? Vou falar soma, às vezes é muito pressão, mas soma de 3 caixinhas. Existe o custo financeiro do BNDES, existe o nosso spread e existe o spread do agente financeiro. Cada produto do BNDES, cada linha, tem um spread do BNDES. Isso é, quanto é aquilo que o BNDES ganha, né, para pagar a sua estrutura administrativa. O spread do agente financeiro é o quanto ele cobra para assumir o risco da operação perante o BNDES e para ter também o seu custo, né, coberto. E o custo financeiro é aquilo que o BNDES, na verdade, o BNDES capta esse dinheiro, é quanto ele tem que remunerar, né, a sua fonte. Então, existem 3 custos financeiros, né? Esses 3 custos financeiros eles se aplicam a praticamente todos os produtos. Quais são esses 3 custos? Existem 2 deles que a gente chama que são custos variáveis, né? Por quê? Porque eles têm alguma componente variável. Na TLP, que é a taxa de longo prazo, esse custo variável é o IPCA, que é ligado à inflação. Então, o IPCA, esse custo é formado pelo IPCA e mais uma parte fixa, que aí depende da curva de juros, né? Que está 3,28% ao ano nesse mês de setembro. Então, se você for pegar hoje o IPCA, bom, até agora, né, está 5,25, né? Provavelmente daqui a 1 hora vai estar 6,25. Mas se você for pegar essa taxa, né, para os contratos que forem firmados nesse mês, né, ele pagaria hoje 5,25 mais 3,28, né? E uma vez contratado, esse 3,28 vai continuar por toda a vigência do contrato. A única coisa que vai variar é o IPCA. Existe outra taxa variável, que é a taxa Selic, né? Desculpa, eu fiz uma confusão aqui. O IPCA, não sei quanto, já deve estar em 7, né? A taxa Selic está em 5,25. A taxa Selic está em 5,25 hoje, né? Ela que vai estar em 6,25 provavelmente daqui a pouco, mais um 0,45 de custo financeiro. E existe a taxa fixa, que ela, na verdade, ela é fixa durante toda a vigência do contrato e varia entre 8,99 e 9,88. Bom, lembrando que isso é o custo financeiro, vai ter sempre o spread do BNDES e o spread do agente financeiro, que é de livre negociação, com exceção de alguns produtos, que eu vou destacar quando for o caso, que essa taxa é limitada, onde o agente financeiro não pode negociar um spread livremente, ele tem um teto. Então, vamos falar aqui dos 3 principais produtos do BNDES, né? E eu não vou, na verdade, eu vou pegar os principais produtos, a gente não vai falar de todos os produtos, que são muitos, né? Na verdade, muitas linhas, né? Então, a gente tem o BNDES automático, que ele se aplica principalmente à linha de projetos de investimentos. Isso é quando a empresa quer fazer alguma expansão, ou é uma planta greenfield, que ela quer começar a instalar uma planta nova, ou ela quer fazer uma modernização, ela usa essa linha projetos de investimento. Existe o Finame, que é um produto consagrado do BNDES, né? Então, o Finame é para aquisição de máquinas e equipamentos. E existe o cartão BNDES. O BNDES ele funciona como um cartão de crédito, onde você pode comprar uma série muito grande de produtos. E aí, o BNDES automático, na verdade, assim, eu acho que eu não vou ficar entrando, porque ninguém vai conseguir aqui, né? Estamos com 24 pessoas, né? Ninguém vai conseguir sair daqui no final sabendo qual é o valor da remuneração do BNDES para cada linha, né? Na verdade, todas as informações estão disponíveis no site do BNDES, né? O importante daqui é entender esses grandes blocos de soluções, né? E como você pode, quais são os
programas e linhas dentro desses blocos. Por exemplo, o BNDES automático. O BNDES automático, ele no caso tem um projeto de investimento que eu falei, e tem essa linha BNDES Crédito Pequenas Empresas. Essa linha é uma linha de giro, só que ela não é para qualquer empresa, ela é para empresas que faturem até 90 milhões de reais. Na verdade, ela pega a nossa para BNDES, média empresa, vai até 300 milhões de reais, mas essa linha é limitada a faturamentos anuais de até 90 milhões. Tá? E também não é para qualquer valor, está limitada a 10 milhões de reais de financiamento para cada 12 meses. Isso aqui é um giro, né? É um dinheiro que, uma vez, você não tem que fazer nenhum tipo de comprovação, né? Você pega aquele valor de giro, né? E você pode aplicar livremente. É o único produto de giro atualmente no BNDES. Né? Existe aqui a linha também dentro do BNDES automático, né, para projetos de investimento, e nesse caso você pode fazer essa operação até 150 milhões de reais em operações indiretas. Se o valor for acima de 150 milhões, teria que ser uma operação direta. Enquanto aquela outra linha que eu falei de giro, ela vai até 5 anos, com até 2 anos de carência, essa aqui já é uma linha que pode ir até 20 anos, com 3 anos de carência. Então, você está vendo que para cada linha que eu estou falando, né, é um spread que está aqui escrito, esse aqui, no caso, é o menor, 0,95, que é usado, é o menor spread que o BNDES aplica em suas operações. Existe aquele outro grupo que é para financiamento de máquinas e equipamentos, que é o FINAME. O FINAME é tão consagrado que tem muita gente que nem sabe que o FINAME é do BNDES, né? Tem o FINAME Banco do Brasil, o FINAME Safra, então o pessoal acha que o FINAME é um produto desses bancos. Nem se ligam que ele é um repasse de fundo de BNDES, né? Então, o FINAME, qual é a grande característica do FINAME? Você pode comprar qualquer bem de capital? Não, você tem que ser bem de capital que esteja credenciado no BNDES. E o que faz um bem ser credenciado no BNDES? É o nível de nacionalização daquele bem. Então, se ele tem um nível de nacionalização, ele pode ser credenciado. Ele ganha o que a gente chama de um código CFI, né, que muitos de vocês já devem ter ouvido. Então, se tem um equipamento finalizado, a sua empresa pode adquirir esse equipamento, né, com prazos de até 10 anos e 2 anos de carência. Qual é a grande... Sempre que a gente fala de FINAME, e isso é só para o FINAME, qual é a grande vantagem do FINAME? Ele é isento de IOF. Então, isso faz uma diferença na taxa final do produto. Outro tipo de FINAME importante, né, as principais linhas do BNDES, é o FINAME ônibus e caminhões. E aí é para aquisição de, como fala ali, ônibus e caminhões, as mesmas condições os prazos, né, do FINAME bens de capital. Bom, esse aqui gente, nem vendo o título aqui. Bom, financiamento para aquisição. Bom, esse é o... A gente tem algumas linhas, que são linhas para financiamento. A gente tem o Fundo Clima, que eu nem trouxe aqui. Se alguém tiver interesse depois, pode me perguntar. Eu deixo o meu e-mail aqui no final. E também temos o FINAME Baixo Carbono, né, que esse é para aquisição de equipamento, aquisição de conversão de geração de energia, placas fotovoltaicas, automóveis, ônibus e caminhões elétricos, pode até automóveis, né, para frotistas, tal. Então, qual é esse produto tem a menor remuneração do BNDES, que é 0,95% ao ano. E tem aquilo que eu falei, a taxa do agente financeiro ela é limitada a 3,5% ao ano. Então, esse é um daqueles produtos onde o agente financeiro ele não pode praticar uma taxa livre. Como eu falei de Fundo Clima, o Fundo Clima ele é um produto, primeiro, só bancos públicos e bancos de desenvolvimento que podem, né, que é uma linha que o BNDES financia aí também, principalmente placas de energia solar, e ela tem uma taxa muito competitiva de 4% ao ano. Então, é uma linha que, se alguém estiver pensando em investir aí, em instalar um parque de energia solar, né,
é uma linha muito interessante. Existe um outro produto que não é giro, mas ele pode muito bem fazer esse papel, né? Que é o Finame Materiais Industrializados. O que é o Finame Materiais Industrializados? O Finame é um produto consagrado, como eu falei, né? Mas ele só podia ser usado para aquisição de bens de capitais, ônibus e caminhões, né? Mas existe uma série de outros bens industrializados que saem da indústria, né? Que não são os bens de capital, né? Então, esses bens industrializados, que não são essas máquinas e equipamentos, né? Eles podem ser comprados por esse produto. E qual é a grande vantagem, né? Na verdade, ele, além de ter um custo muito competitivo, você não precisa ter o credenciamento. Então, na verdade, existe lá uma lista enorme, são mais de 2.500 itens industrializados, né? Onde a sua empresa vai no agente financeiro e você abre tipo um limite de crédito. Então, você abre o limite de crédito para ser usado durante 2 anos, e aí você pode ir comprando, utilizando esse limite, né, com aquele banco, ao longo desses 2 anos. Ou pode usar tudo de uma vez também. Então, você tem ali 2.500 itens que você pode comprar, né, e ele trabalha como um reembolso. Uma vez que você comprou esses itens, você leva o agente financeiro, apresenta automaticamente essa nota ao BNDES, que reconhece quais são os itens que estão contemplados através do NCM, né? Que é o que vai dizer se aquele bem pode ou não ser financiado, né? E através do código CST, que vai dizer se ele é nacional ou não. E, apesar de não ter o CFI, ele obrigatoriamente tem que ser um bem nacional. E aí você vai usando esse seu crédito, né, como se fosse um giro. Inclusive, você pode até retroagir 6 meses, isso é, você pode pegar os seus gastos, finge que você investiu em embalagem na sua empresa, né? Você utiliza para embalagem, você utiliza para cimento, se você é uma empresa industrial, aço, tubos. E aí você pegou os gastos dos últimos 6 meses, você pode pegar isso, levar a um banco e ele fazer uma única operação para ser reembolsado desses gastos que você teve nos últimos 6 meses, né? E, na verdade, você pode até consultar com as notas fiscais que você já tem hoje, no site do BNDES, quanto você teria de reembolso naquelas notas fiscais. Na verdade, é um produto que serve aí como um crédito pré-aprovado, né, que você vai usando ao longo desses 2 anos. E aí tem eu não vou exaustivo, né, tem alguns exemplos, né? Madeira, tinta, tubos, aços, tecidos, adubo, vidro, embalagem, papelão, até móveis prontos podem ser adquiridos por essa linha do BNDES. Lembrando que é um Finame, então Finame não tem incidência de IOF. Tem aí uma linha, aí já entrando na indústria 4.0, é uma linha nova do BNDES, né? Aqui eu não vou ser exaustivo, mas o BNDES também tem, o BNDES que sempre aprovou a compra, ele tinha um Finame para produto, mas ele não tinha, vamos dizer, um Finame para serviço, né? Então, isso aí foi um novo produto criado pelo BNDES, e hoje, se a empresa tem necessidade aí ela quer fazer uma consultoria com o Senai de manufatura enxuta, ou ela já está numa fase de fazer uma digitalização, uma manufatura avançada, o BNDES tem linhas, tá, para apoiar esse tipo de investimento, né? Bom, aqui eu não vou entrar, isso aqui está no site, né, todas as condições. E, por último, aqui na minha fala, eu vou falar um pouquinho do cartão BNDES, né? O cartão BNDES ele é um produto já bem consagrado também. O que é o cartão BNDES? Ele funciona como cartão de crédito. Você pode ter, por banco emissor, até uma pré-aprovação de 2 milhões por cartão, né? E aí, quando o banco vai abrir um limite para você, né? Como cartão de crédito. E aí você vai poder usar esse limite, né? Você pode comprar, fazer as compras, né? E na hora que você faz a compra, você já define ali qual a taxa de juros que você vai pagar.
Eu até peço desculpas que eu não atualizei aqui, está com a taxa de julho, né, de 1,1% ao mês, mas eu acredito que esteja um pouquinho, tenha subido um pouco, né, mas isso aí depois eu até pego aqui no site, terminando aqui a apresentação. E aí você faz aquela compra, você vai usando, cada mês que você paga uma prestação, você volta a abrir a margem, exatamente como cartão de crédito. São mais de 270 mil produtos, com 73 mil fornecedores, né, e até alguns serviços também que podem ser financiados. Bom, quem são os bancos emissores? Bradesco, Banrisul, BRDE, Santander, Banestes, Sicredi e o Sicobi. Gente, terminei aqui essa parte geral, né? E agora o Adriano vai falar agora especificamente das linhas para exportação. Adriano. Perfeito, muito obrigado, Marcos. Acho muito importante toda essa explicação a respeito das linhas gerais do banco, porque elas também vão se aplicar à próxima parte, mais voltada para a área de exportação. Eu não sei se você quer que eu mesmo aqui compartilhe a apresentação. Eu posso passar, se você não se incomodar de me dando... Tá. Bom, vamos então assim, eu vou indicando e qualquer coisa a gente ajusta, tá? Mas, então, agradecendo novamente ao Marcelo Canter e ao núcleo do PayEx por nos receber aqui. O meu nome é Adriano Katz, eu trabalho no BNDES há mais de 8 anos, sempre nessa área voltada para exportação, e agora como parte de uma área que atende tanto a parte de exportação propriamente dita, como de uma maneira mais ampla a indústria, os serviços que também estão ligados a nós. Bom, a apresentação de hoje, ela se concentra na parte do pré-embarque, do pós-embarque, e depois, no pós-embarque, vou destacar uma das linhas de financiamento, que é a linha BNDES Exim automático, tá? Vou pedir para passar para o próximo slide. Então, qual é a ideia? A ideia é apresentar um pouco das características do apoio financeiro do BNDES ao comércio exterior, que a gente entenda os usos de cada uma dessas linhas, o pré-embarque e o pós-embarque, e ver os casos aos quais elas se aplicam e como isso pode, então, ajudar as empresas que estão aqui nos assistindo a alavancar suas exportações, tá? O objetivo geral do apoio ao comércio exterior do BNDES é promover as exportações brasileiras, especialmente as exportações brasileiras com maior valor agregado, e dessa forma contribuir para o crescimento do país. Por que eu menciono exportações com maior valor agregado? É claro que tudo é relativo, mas talvez a maior parte da pauta exportadora brasileira, ela é composta de commodities, tanto agrícolas quanto minerais. E nesses setores o BNDES não atua. Então, o BNDES ele não vai apoiar a exportação, por exemplo, de minério de ferro, ou de outros produtos considerados commodities. Agora, especialmente quando a gente fala de máquinas e equipamentos, de bens de consumo duráveis, aí sim o BNDES ele tem uma atuação muito relevante. E o que pauta essa atuação? É oferecer taxas de juros e prazos de pagamento que sejam compatíveis com aquelas encontradas no mercado internacional. Então, como de conhecimento geral, talvez das pessoas que trabalham na área, mas não do público como um todo, todos os grandes, as grandes economias têm programas voltados a promover as suas exportações. Então, nesse sentido,
a gente procura não deixar o exportador brasileiro desassistido ou enfrentando taxas praticadas no mercado doméstico que sejam incompatíveis com o que é praticado no mercado internacional. Isso é muito importante porque, às vezes, a gente tem a imagem do BNDES como praticando taxas que não são as encontradas no mercado. Agora, se a gente vê as taxas que são praticadas no mercado internacional, o BNDES está plenamente ajustado, e a ideia é, então, que a gente tenha o que se chama de level playing field, a gente tenha um campo de jogo nivelado, nas quais realmente o que define a regra seja a qualidade do produto e não as condições financeiras ou a eventual falta de acesso a crédito para que o comprador possa fazer essa aquisição. Tá? Em seguida, quando a gente fala de bens elegíveis, um ponto que já foi mencionado pelo Marcos brevemente, ao mencionar uma das linhas do banco, que é a linha Finame, a gente tem também um rol de bens elegíveis ao apoio financeiro. O que isso significa? Quando a gente fala de máquinas e equipamentos, a parte de credenciamento para o comércio exterior, ela é rigorosamente a mesma que vocês talvez já conheçam no mercado doméstico. Isso significa que não é necessário nenhum credenciamento adicional de um bem para exportação. Então, se um bem, uma máquina, ela já está credenciado na Finame, não é necessário nenhum credenciamento adicional. No entanto, o rol de produtos apoiáveis ele é muito mais amplo quando a gente fala de exportação. Então, isso significa que produtos que eventualmente não seriam credenciáveis ou que não seriam passíveis de credenciamento porque não são máquinas, equipamentos, e não seria necessário verificar se os componentes daquela máquina, qual a procedência deles, enfim, todo o rito de credenciamento pelo banco, no caso de máquinas e equipamentos. Como isso não seria aplicável, então também não será para o comércio exterior. Então, as linhas de exportação, nesse caso, o importante vai ser que o bem conste e esteja ali naquele rol. O que tipicamente não consta? São raras exceções, mas os principais seriam, por exemplo, automóveis de passeio, enfim, bem mais importante, mas de resto são, por exemplo, armas e munições ou bens ilícitos, enquanto que realmente a grande maioria dos bens e serviços eles são elegíveis e passíveis de apoio. Aqui a gente vê os bens não elegíveis, eu acho que a gente pode passar para o próximo slide. Muito bem. Quando a gente fala em apoio à micro, pequena e média empresa, é importante sempre ter em mente que a gente está falando da enorme maioria das empresas brasileiras. Eventualmente, as micro e pequenas são realmente de um porte menor, mas as médias empresas têm um faturamento aí de até 300 milhões. Então, é um público realmente muito, muito grande, e a gente vai ver ali as condições a seguir, as condições financeiras que se aplicam às MPMS. Bom, então, para fazer a primeira grande divisão, né, do que a gente está falando quando a gente fala de pré-embarque e pós-embarque, tá? Essa é uma distinção muito importante, e o pré-embarque, ele é essencialmente um financiamento para produção. Isso significa um capital de giro para que a empresa possa fazer a produção daquele bem, e ele vai, então, neste caso, ele vai ser exportado, e com esses recursos, a empresa vai repagar o financiamento. Agora, vejam, no pré-embarque, o BNDES não está, a rigor, se envolvendo na transação comercial, na transação de exportação, né? É claro que ela está conectada a uma exportação, mas ela é uma exportação não para um cliente em específico, nem para um destino em específico, é simplesmente um capital de giro para que a empresa possa cumprir a sua missão
de produzir e exportar. Quando a gente fala do pós-embarque, aí sim é um financiamento para a comercialização dos bens ou serviços, e eles, nesse caso, o financiamento está ligado, sim, a uma venda venda específica. Então, já ficou definido ali um cliente em um mercado de destino, e aí, claro, as condições vão estar ligadas a esse destino. Você pode passar. Bom, então, começamos pelo pré-embarque. Próximo slide. O pré-embarque, ele pode ser operado de duas formas, né? Ele pode ser uma operação direta com o BNDES, ou, mais tipicamente, como uma operação indireta. Como o Marcos já bem mencionou, uma operação indireta é aquela que acontece por meio de um agente financeiro. Então, no caso de São Paulo, por exemplo, poderia ser uma agência de fomento, como a Desenvolve São Paulo, ou um banco comercial, dependendo desse relacionamento que a empresa tem com o seu agente financeiro, com o seu banco, ela vai procurar o banco e vai solicitar um financiamento. Se é realmente uma operação de maior vulto, aí pode ser considerado uma operação direta com o BNDES, mas isso são realmente operações maiores, são as exceções. A grande maioria são operações indiretas. E esse capital de giro, então, ele está ligado a um compromisso de exportação. O que significa isso? A empresa, ela firma um compromisso de que, efetivamente, vão ser realizados ao longo de um período, pode ser de 1, 2, 3 anos, vão ser realizadas exportações, e dessa forma ela vai ter cumprido a finalidade desse financiamento. Por que isso é importante? Porque a ideia do BNDES, naturalmente, é que essa finalidade ela seja cumprida. Então, tipicamente, essa linha de financiamento, ela se aplica a empresas que já têm um histórico de exportação e que no momento da análise de crédito desse cliente, fica verificado que a empresa vai conseguir cumprir esse cronograma de exportação e que isso não vai causar, digamos, dificuldades futuras. Eventualmente, se a empresa tem um passado de exportação limitado, aí o compromisso de exportação ele também vai ser um pouco mais reduzido. Qual é a ideia? Tirar a empresa do risco do não cumprimento dessa exportação, o que acarretaria uma penalidade que, salvo exceções, não tem sido aplicado, porque ela dificilmente acontece, mas que seria aplicado realmente se as exportações não se concretizassem. Quanto ao pré-embarque, então, essa é uma visão geral, a gente pode passar para o próximo slide. Muito bem. Então, quais são ali as principais características desse financiamento? Ele pode ser financiado até 100% do valor do compromisso de exportação. Ela pode ter uma taxa fixa ou variável, e aí, como foi já bem explicado, a gente tem aquela mesma divisão entre custo financeiro, taxa, o spread do BNDES e a taxa do agente financeiro. E aqui, aproveitando o gancho de uma pergunta que foi feita, né? Essa taxa do agente financeiro, ela não é fixada pelo BNDES. Então, por que o agente financeiro ele está recebendo essa taxa? Porque é dele o risco da operação. Então, o eventual inadimplemento ou qualquer outra intercorrência no financiamento, o risco é do agente financeiro, e além, naturalmente, dos custos administrativos. Então, é natural que o agente financeiro receba uma remuneração por assumir esse risco. Agora, a gente sabe que, em alguns casos, isso pode acarretar uma taxa que é alta, digamos. O que vai definir que essa taxa seja reduzida? Em geral, o perfil da empresa, o histórico da empresa, as garantias oferecidas e o relacionamento que a empresa tem com o banco.
Então, se é uma empresa que já tem um relacionamento com esse banco, que já é conhecida, que já tem ali todo o seu histórico, é uma situação bem diferente de se for uma empresa que está preenchendo naquele momento o cadastro do banco e que o banco está conhecendo pela primeira vez, né? Por outro lado, existem assim, algumas iniciativas ou alguns programas do banco que tem uma taxa que ela é fixada, né? A taxa do agente financeiro ela tem um teto, digamos. E qual é o problema nesse caso? É que em muitos casos, como o agente financeiro ele não consegue se remunerar, ele aí não opera, ou poderia não operar com essa linha de financiamento. Ou seja, se ele vê que ele não poderia cobrar a taxa que ele precisaria para cobrir os seus custos e o seu risco, aí, às vezes, o cliente acaba sendo prejudicado, porque devido a esse teto, ele simplesmente não consegue um financiamento, né? O agente financeiro, ele deixa de operar. Então, é uma situação delicada, né? E o que a gente procura realmente é ter uma multiplicidade de agentes financeiros, né? Uma rede capilarizada de agentes, para que a empresa possa buscar um agente que ofereça, então, uma taxa compatível e uma taxa vantajosa, tá? Mas só um adendo, para mencionar, isso é verdade em relação tanto às linhas do pré-embarque quanto para as demais linhas do banco, tá? Voltando, então, quanto ao pré-embarque, ali, rapidamente, é um financiamento que ele pode, no caso das MPMS, se estender para até 36 meses, tá certo? Próximo slide. Aqui, rapidamente, as principais condições, né? A gente pode ter a taxa de longo prazo, né? A TLP, a Selic ou a taxa fixa BNDES ou LIBOR, tá? A remuneração ali é de 1,2% a 1,45% ao ano, e a participação do BNDES é de até 100% no caso das MPMS. Você pode passar. Bom, agora, então, abordando o pós-embarque, né? A gente já explicou, então, sobre o financiamento para que a empresa possa produzir, mas, então, a empresa já produziu com recursos próprios ou com recursos do BNDES, e ela, então, quer fazer essa venda no exterior. Então, a venda ela é financiada tipicamente por uma linha de pós-embarque, tá? Depois, dentro do pós-embarque, existe uma linha específica que se chama BNDES Exim automático, como o nome já diz, com condições para promover, né, uma maior automaticidade, então com condições já pré-definidas, mas o pós-embarque, de uma maneira geral, ele tem uma maior flexibilidade. Então, o que a gente vê? É uma operação direta com o BNDES, tá? Ela pode financiar tanto o exportador como uma empresa de trading, né, uma comercial exportadora, não precisa necessariamente ser o fabricante do bem. Se aplica ali aquele mesmo rol de bens apoiáveis, e ele tem, então, uma gama de garantias que é um pouco mais flexível. Então, pode ser desde o próprio bem exportado, até um seguro de crédito, um aval, uma fiança, isso é negociável de acordo com a operação, tá? Isso são operações que, às vezes, tem condições específicas, dependendo da natureza do serviço ou do bem, e ele tem também um prazo que vai até 15 anos, tá? Então, essas são as características do pós-embarque. Passar para o próximo slide. Então, a gente sabe agora que a gente está numa transição, mas a gente, historicamente, trabalha especialmente com o custo financeiro da LIBOR. Esse custo, a gente acompanha, ele está num processo de transição, novas taxas voltadas ao comércio exterior estão pouco a pouco se firmando, mas ele é uma taxa que ela é denominada em dólar, tá? Seja LIBOR, sejam as demais taxas, ela é denominada em moeda estrangeira, tipicamente dólar, em alguns casos euro, ou outras moedas, mas o que isso significa? Que a taxa de juros,
ela é naturalmente bastante vantajosa. A gente vê, por exemplo, 0,9% ao ano é uma taxa que a gente no mercado doméstico não encontraria. Mas é bom ter em mente que o compromisso aqui ele é fixado não em real, mas ele é fixado em dólar. Agora, isso prejudica o exportador brasileiro? Não. O que acontece? Esse compromisso, vejam bem, ele vai ser firmado pelo comprador, porque é o comprador que ele está se comprometendo, né, depois de receber os bens, a fazer esse pagamento de forma parcelada. Então, é algo que é importante ter em mente já desde o começo da negociação, mas não é digamos, um custo do exportador, ele é um custo do comprador, do importador, né? Então, sobre o pós-embarque de maneira geral, é isso que eu gostaria de destacar. A gente passa aqui para o próximo slide. E talvez de maior relevância, ainda dentro do pós-embarque, nós temos então a linha do BNDES Exim automático. Tá? Como se dá essa linha? Ela é uma linha que já está parametrizada, de tal forma que ela tem uma aprovação muito rápida dentro do BNDES. Tá? Então, uma das vantagens é justamente que você, como empresa, vai lidar diretamente com o BNDES, você não tem esse agente financeiro, né? A gente tem uma equipe dedicada, especialmente se é uma primeira exportação, a orientar a empresa como funciona esse processo, né, até no momento da emissão da carta de crédito e da negociação comercial, para que essa negociação ela já se dê em termos que são enquadráveis para o financiamento do banco. O banco, naturalmente, ele não se imiscui nas questões comerciais, né, na negociação comercial, mas somente na parte das condições financeiras para que essa carta ela possa ser descontada pelo BNDES. Tá? O BNDES ele trabalha, então, tipicamente com uma carta de crédito, que é emitida por um banco no exterior. Então, o BNDES ele trabalha através, assim como no Brasil, o BNDES não tem agências em todas as localidades do país, naturalmente, no exterior seria ainda mais difícil que o BNDES pudesse ter essa capilaridade. Então, o BNDES ele tem uma lista de agentes de instituições financeiras credenciadas, cujo risco de crédito já foi previamente avaliado pelo banco, e aí o comprador ele pode buscar um desses agentes financeiros para fazer a emissão da carta de crédito. Tá? Para explicar um pouco, né, eu já estou aqui mencionando a respeito dessa linha dessa rede de bancos credenciados, da emissão da carta de crédito, mas como é que se dá esse processo? Né? Esse processo, ele naturalmente, ele começa numa negociação entre o exportador e o seu importador. Identificada a necessidade de um financiamento, o exportador vai indicar, então, para o importador, olha, você pode fazer essa compra de uma maneira financiada. Então, ele vai indicar ao comprador que busque um agente financeiro credenciado que vai fazer análise de crédito desse comprador, da empresa que está fazendo financiamento, analisando e sendo positiva essa análise de risco, o agente financeiro vai fazer a emissão da carta de crédito. A carta de crédito, ela prevê todas as condições, né, os prazos de embarque, a mercadoria, o destino, e então, de posse da carta de crédito, o exportador ele vai estar em condições de fazer o seu embarque, ou embarques, né, no plural. Lembrando que não precisa ser somente um embarque, podem ser aí múltiplos embarques ao longo enfim, ao longo do tempo, não é um embarque único. Uma vez realizando o embarque e apresentando a documentação prevista na carta de crédito, o exportador ele sai do risco da operação, o BNDES ele realiza o desembolso em reais no Brasil ao exportador, e o exportador, então, ele sai completamente do risco da operação, ele já cumpriu, ele já embarcou os bens, e o comprador, então, havendo recebido os bens, vai fazer esses pagamentos em parcelas semestrais, corrigida por aquela taxa, como eu mencionei, que já foi fixada e já é conhecida desde o começo do contrato.
Por que isso é importante? Porque já as partes já sabem qual vai ser a taxa cobrada ao longo de toda a vida do contrato, né? Isso traz naturalmente maior segurança para as empresas, para o seu planejamento financeiro, tá bem? Bom, quanto a valor mínimo, né, não tem valor mínimo, né? O importante naturalmente que o valor da operação ela cubra esses custos relacionados à abertura da carta de crédito. Então, a gente já teve operações aí realmente de valores bem pequenos, né, em relação ao que seriam, né, as típicas operações de comércio exterior, mas ela igual tem, assim, às vezes, para uma empresa que está começando, ou para um mercado que ainda não foi completamente desenvolvido, que não tem, tá iniciando, são ainda vendas esporádicas, ele às vezes tem que ser considerado se isso tem aderência. Tá? E para ressaltar, talvez, por último, quanto ao prazo de pagamento. Esse prazo de pagamento ele foi estendido recentemente e hoje em dia ele é de até 7 anos. Então, isso possibilita que o comprador ele coloque, faça uso do bem, tipicamente são máquinas e equipamentos, nesse caso eles podem ser colocados para produção, e com esses recursos ele pode fazer o pagamento das parcelas semestrais, como eu mencionei. Ao mesmo tempo, se é um distribuidor, então você vende para um distribuidor no mercado, em algum mercado, o comprador ele tem a possibilidade de fazer a venda e com a receita dessa venda fazer o pagamento do financiamento. Então, tem uma série de possibilidades, de maneiras de utilizar a linha para possibilitar o aumento das vendas e exportações e abertura de novos mercados. Tá? Bom, acho que já mencionei de maneira geral um pouquinho. Aqui tem as condições de prazos e taxas, né, como eu mencionei, são até 7 anos. E quanto à taxa, né, aqui ela vai variar de acordo com o risco do país. Então, por exemplo, para pegar aqui alguns exemplos dos nossos vizinhos, né, se é um país de maior risco, seria a taxa seria de até 1,35% ao ano. Um país de um risco um pouco intermediário, digamos, Paraguai, seria de 0,65%. E um país com risco ainda mais baixo, para pegar aqui um exemplo para o Chile, para o Uruguai, seria de 0,40% ao ano. Tá? Isso aqui é uma taxa ao ano, lembrando. De maneira geral, essas são as condições. Essa foi uma breve explicação das condições do pré e do pós-embarque. Eu não sei se a gente vai ter, acredito, um tempo para perguntas e respostas. Eu estou aqui aberto para poder tratar de casos mais específicos e entender um pouco quais são as condições e as dificuldades que vocês veem que a gente possa tratar de forma mais específica. Tá? Então, muito obrigado. Passo a palavra ao Marcelo. Bom, muito obrigado, Marcos, Adriano, pelas suas excelentes apresentações, por nos passarem esse panorama das linhas do BNDES, esse foco nas ações mais focadas na realidade das exportações. Nós tivemos até agora uma pergunta aqui apenas, né, que foi do Arnaldo, inclusive foi durante a fala do Marcos, o Adriano já nem deixou a pergunta esfriar e já se antecipou aqui. Mas se o Marcos quiser, talvez, complementar, como o Adriano tinha deixado essa possibilidade em aberto, eu também vou aproveitar para fazer uma leitura aqui, e também para ficar registrado na gravação. Aí, fique à vontade. O Arnaldo, né, nosso colega aqui do PayEx, perguntou: Marcos, o BNDES tem controle sobre o spread que os agentes financeiros apresentam ao mercado? E aí, só para já entrar com a resposta do Adriano, ele disse, sem prejuízo de uma resposta posterior, como regra geral, o BNDES não controla o spread dos agentes, salvo programas específicos com disposição em contrário.
Então, Marcos, se você quiser aprofundar ou complementar essa resposta, fique à vontade. Obrigado, Marcelo. Bom, essa questão, existem algumas questões, né? A gente que trabalha lá mais perto dos bancos, né? Existem alguns questionamentos que são muito corretos, primeiro, né? Mas que a gente tem tentado trabalhar, né? Porque, assim, esses 60 bancos, eles realmente são parceiros do BNDES, né? Então, eles têm os nossos produtos concorrendo com os produtos deles, né? E, muitas vezes, né, assim, pelos mais diversos motivos, isso pode acontecer dele. Assim, imagina assim, cada banco é uma realidade e cada agência de um banco é uma realidade, né? Assim, em determinada localização, o agente o gerente do banco pode querer ter uma meta, onde o produto dele, do próprio banco, com esse produto que ele vai bater a meta. Outros bancos recebem uma planilha com custo ali na terceira casa decimal, então ele está vendo custo, assim, ele realmente. Então, o que a gente precisa entender primeiro, o BNDES ele não tem nenhum poder de forçar o agente, né, a fazer a operação, né? Então, mas, por outro lado, o fund do BNDES ele é um fund competitivo, né? Muitas vezes é muito bom para o agente ele não usar o fund próprio e usar o fund do BNDES, né? Então, o que a gente vem fazendo, né? Algumas ações que a gente está fazendo com os bancos para tornar isso cada vez mais transparente e também para criar maior empoderamento do cliente. A primeira é assim, acesso à informação, né? É importantíssimo, como eu falei aqui durante a apresentação, a empresa ela não chegar assim, totalmente de peito aberto num banco, né? E normalmente ela vai procurar o banco de relacionamento dela, né? Se você parar aqui para fazer uma enquete, né? Geralmente a primeira opção dos bancos que eles vão procurar são os 5 big, né? Ou o Banco do Brasil, ou Caixa, ou Santander, Itaú e Bradesco, né? Assim, e esses bancos realmente são os grandes bancos, né? São os que... Mas, para uma surpresa, vai surpreender muita gente, o maior repassador indireto do BNDES não é nenhum desses 5 bancos, é um banco de cooperativa, né? No último ano. Então, eu acho que é essa conscientização que a gente está fazendo, né? A gente tem, primeiro, relacionamento bancário é importante, claro que quem mais conhece você é o seu banco, que você tem lá a conta dos seus funcionários, onde você está movimentando o dia a dia, onde você faz lá o seu desconto, né, das suas duplicadas. Mas, assim, o que a gente tem feito é, primeiro, dar muita informação para que o cliente chegue nesse banco, e ele não chega falando que está precisando de dinheiro para a gente. Ele fala, olha, o BNDES tem essa linha, tal, vocês trabalham com essa linha? Muitas vezes ele vai falar que não trabalha e não trabalha mesmo. Por quê? Se você olhar o número de produtos que o BNDES tem, é uma gama... Nem os bancos não vão trabalhar com todos os produtos do BNDES. Por quê? Primeiro que existe um custo de aprendizado, né? E um custo de TI, né? Para cada produto que ele insere na sua carteira, ele tem que fazer toda a adaptação de TI, né? Então, eles escolhem. E, por outro lado, né, eles também estão lá, o banco estão lá para ganhar dinheiro. Agora, o que a gente tem feito? Por exemplo, o canal MPME que eu falei, ele é uma ferramenta importante, né? Mesmo que você não queira encaminhar o seu pedido pelo canal MPME, tá? Você consegue botar lá a sua empresa para que você está precisando de dinheiro e ele vai te oferecer lá uma lista de bancos que eles têm interesse, pelo menos têm interesse, né? Está no filtro deles trabalhar com a sua empresa, né? Para aquele produto, para aquela região, para o seu porte de empresa. Então, é um ótimo indicador de bancos que você deve procurar, além do seu banco de relacionamento, aquele banco do dia a dia. Além disso, aí para empresas menores, essa possibilidade de falar com as fintechs de gestão, né? A possibilidade de ter o Sebrae lá, né? Entrando em contato, para as indústrias ter a CNI entrando em contato, e até mesmo para aquelas muito menores, as fintechs de crédito, tá? Isso começa a aumentar a competição, né? E aí, assim, se você... Hoje, essa questão da desconcentração do crédito, talvez... O BNDES é o maior desconcentrador de crédito que tem aqui no Brasil, né? Se você pegar o Sistema Financeiro Nacional com e sem o BNDES, a diferença é enorme, né? Então, muitos aqui vão ter a impressão não dá para acessar recursos BNDES. A gente fez, ano passado, 300 mil operações, né? Através com micro, pequena e média empresa.
a gente foram 35 bilhões de reais desembolsados para esse público em operações indiretas. Então, se faz muita operação. A gente quer fazer mais? Quer. Tá? Tem recursos? Tem recursos. Né? Tirando o plano safra, né, que é um recurso equalizado, que realmente o dinheiro acaba, né, mas para o setor agro, tem recurso. Então, assim, não é... A gente sabe que, com certeza, se fizer uma enquete aqui, muitos já tiveram experiência de não conseguir o crédito, tá? Mas o que a gente fala é não desista e use essas ferramentas que o BNDES está oferecendo. Né? Bota lá no Google, canal MPME, vai ser a primeira linha lá, vai ser o site do BNDES. Use essas ferramentas, use o site do BNDES para conhecer os produtos. Né? Porque assim hoje em dia, conhecimento é poder, com conhecimento você diminui, aumenta a sua chance de acesso a crédito e também de diminuir sua taxa. Tá bom? Tem muita competição aí, vai ter cada vez mais, então vamos usar isso. Obrigado, Marcelo, aí, acho que me alonguei um pouco. E complementando, talvez, né, na parte de mercado exterior, de comércio exterior, o BNDES ele trabalha também através de uma rede de bancos credenciados. Então, nesse sentido, para facilitar a vida do exportador brasileiro, a gente tem no nosso site, para cada um dos bancos credenciados, o nome e as informações de contato de qual é o gerente responsável pela linha de financiamento. Isso, nessas operações de comércio exterior, é muito importante. Por quê? Porque o importador, ele busca o seu gerente de conta, ele diz, olha, eu estou interessado numa linha do BNDES Exim, para fazer a compra de um produto brasileiro. Então, vocês imaginam, se no Brasil, eventualmente, isso já tem alguma dificuldade, onde os programas do BNDES eles são mais bem conhecidos, imagina, então, essa linha para um gerente de uma instituição financeira em outro país, né? Então, para ligar essas duas pontas, a gente já tem quem é o contato da pessoa indicada, né, que tem todo o conhecimento, recebeu ali o treinamento a respeito do funcionamento dessa linha de financiamento, e isso, então, ajuda a concretizar a operação. Até se eu conseguir aqui compartilhar a minha tela, vou fazer aqui uma tentativa. Deixa eu... Não sei se vocês conseguem ver? Marcos, conseguimos. Conseguem? Estamos Obrigado. vendo, estamos vendo. Então, eu estou aqui na página do BNDES, né? Aí, aqui no campo de busca, você pode colocar exportação, e você vai, então, ser direcionado aqui à página das linhas do BNDES Exim voltadas à exportação. Então, aqui vocês vão encontrar as condições do pré-embarque, do pós-embarque, como eu expliquei, e aqui nas linhas do Exim automático, tem, além das normas e todas as demais regulamentações, você tem aqui instituições financeiras no exterior admitidas como garantidoras. Clicando aqui, você tem a rede de bancos credenciados, tá? Vamos ver se isso aqui está... Eu esperava já abrir o PDF. Agora sim. Aqui eu estou na linha do BNDES em automático. Bancos no exterior que operam com as linhas de financiamento. E aqui você tem, então, a informação de contato de quem é a pessoa responsável, inclusive todos os dados para você poder passar para o comprador e dessa forma, tornar mais, acelerar essa negociação. Tá? Bom, caso tenha alguma outra pergunta, estamos aqui abertos, né? Mas a ideia é sempre, né, poder facilitar a vida
A gente sabe que esse tipo de dificuldade existe, então a gente faz esse trabalho para poder, de alguma maneira, evitar esse tipo de problema. Perfeito. Bom, muito obrigado, Adriano, Marcos, pela resposta bastante completa. E se houver mais alguém quiser fazer mais alguma pergunta, fique à vontade, tanto para abrir o microfone quanto para colocar no chat. Vamos dar alguns instantes. Se alguém quiser vencer a timidez, fique à vontade, que essa é a chance. Marcos e Adriano, vocês gostariam de compartilhar talvez o e-mail de vocês para eventuais curiosos, de repente? Não quero expor ninguém também, mas... Não, eu vou colocar aqui o e-mail. A gente, na equipe, a gente tem uma caixa corporativa, onde tem um grupo, né, que responde aí a essas questões trazidas, tá? Deixa eu aqui na caixa. Que aí, às vezes, vem para o meu, aí eu demoro a ver, ou então eu estou de férias, né? Vou colocar aqui. Aproveitando enquanto isso, né, a gente fica aberto, a gente sabe que, em muitos casos, né, os casos específicos, às vezes, as pessoas ficam um pouco constrangidas de colocar, de expor publicamente, né, apesar de que a gente vê que os problemas, eles são compartilhados, né, a gente, às vezes, acha que é só a nossa empresa que tem uma dificuldade, quando isso já vale de lição para as demais. Mas a gente está à disposição para responder as perguntas de forma individual. E, como eu mencionei, no caso de efetivamente, né, para ver se seria possível fazer um financiamento, já tem um cliente em mente, ou já tem uma operação que eu estava considerando, a gente pode analisar e fazer o aconselhamento de como, né, quais seriam os próximos passos para poder ajudar a empresa a tomar os primeiros passos, ou para aumentar suas exportações, para as empresas que já exportam, né, aumentarem as suas exportações. Perfeito. Muito obrigado. Bom, estamos sem perguntas, mas apenas para deixar registrado na gravação também, o Marcos colocou aqui o e-mail do escritório, né, o e-mail conjunto deles, parcerias@bnds.gov.br. Então, acho que podemos ir encerrando. Eu gostaria de agradecer muito aos nossos dois palestrantes, que, além de serem meus vizinhos aqui no Rio, e o Adriano, além disso, ser meu conterrâneo, então já ótimas pessoas. Nós estamos aqui representando também o BNDES, que é essa instituição, um dos maiores, mais importantes bancos de desenvolvimento do mundo, e que tiveram a gentileza de vir compartilhar essas informações conosco, que nos mostram que mesmo um banco dessa magnitude, que normalmente, muitas vezes as pessoas pensam que é algo só para as maiores empresas, que é algo para linhas de financiamento imensas e não acessíveis, mas para deixar claro que existem possibilidades para empresas de todos os portes. Realmente é acessível para todas as realidades de empresas que queiram exportar. Então, agradeço muito pela disponibilidade de vocês para vir aqui conosco. Agradeço também a presença dos meus colegas e principalmente a presença das empresas, que né, é para elas que nós fazemos tudo isso. E então, contem sempre com o PayEx para dar esse apoio e para colaborar. E acho que falo um pouco em nome dos nossos palestrantes, contem também com o BNDES, que é uma instituição, um orgulho nacional aí para dar esse suporte. E, Adriano, eu fiquei com a impressão que você quer falar, então também... Eu não, só ia agradecer muito por nos receber aqui. A gente fez a nossa apresentação, acabou sendo um pouquinho mais extensa, mas eu acredito que a gente está dentro do tempo previsto, e realmente deixar as portas do BNDES abertas. Ainda no caso de São Paulo, a gente tem essa vantagem de que a gente tem um escritório regional, e a gente tem um contato muito próximo, seja através da Desenvolve São Paulo, da Invest São Paulo, e de diferentes programas nos quais a gente vem já há algum tempo divulgando as nossas linhas, e a nossa equipe do banco também está à disposição. Então, muito obrigado,
e agradeço em nome do BNDES. Muito obrigado. Marcos também, por favor. Bom, o Adriano já fez as despedidas, né? Eu agradeço bastante. Como eu falei, a primeira vez aqui na PX, né? Foi um prazer, né? E contem com a gente, né? Pode ter certeza que o BNDES ele realmente está sempre procurando, né, atender todas as empresas, seja de grande porte, como você falou, Marcelo, mas também principalmente as de micro, pequenas e médias empresas, né? Então, contem com a gente, né? E estamos à disposição para sempre que precisar. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos e todas. E uma boa noite. Agora já é noite. Então, contem conosco. Até logo. E tudo de bom. Não, podemos encerrar a gravação.